Olá! Vamos mergulhar juntos em um dos relatos mais diretos e cheios de ação da vida de Jesus? Para a gente se situar, nossa análise de hoje se concentra no Novo Testamento, especificamente no Evangelho de Marcos, cobrindo os capítulos de 1 a 5. É aqui que vamos acompanhar o início a todo vapor do ministério de Jesus e como sua autoridade é estabelecida. Então, vamos lá. O capítulo 1 já chega com tudo, preparando o terreno. E é curioso porque a história não começa com uma cena de manjedoura, sabe? Ela parte de um ponto diferente. Uma antiga profecia e uma voz, um mensageiro, lá no meio do deserto. E essa voz ecoa uma profecia lá do livro de Isaías que diz assim: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Isso já define de cara o papel de João Batista, não é? Ele é esse mensageiro chamando o povo ao arrependimento para preparar o terreno para alguém muito maior que estava por vir. A partir daí, a narrativa simplesmente dispara. É tudo muito rápido. A gente pisca e já passou pelo batismo de Jesus, pela tentação no deserto e pronto. Ele já está na Galiléia, iniciando seu ministério e convocando os primeiros seguidores. O ritmo é alucinante. E o que realmente marca esse comecinho é a reação das pessoas. Lá na sinagoga de Cafarnaum, fica todo mundo de boca aberta. Porque Jesus não ensinava como os mestres da lei, que só citavam outros mestres. Não. Ele ensinava como autoridade própria, algo que ninguém ali tinha visto antes. Pois é, e quando alguém demonstra tanta autoridade assim, é natural que comece a gerar um certo atrito, né? As demonstrações de poder de Jesus, como a gente vai ver agora, acabam provocando os primeiros grandes conflitos com a liderança religiosa da época. E olha, a tensão não demora a aparecer, pelo contrário, ela explode logo de cara. Veja só, Jesus diante de um paralítico afirma: Filho, os seus pecados estão perdoados. Para a gente talvez soe normal, mas para os escribas que estavam ali, aquilo foi uma bomba. Eles pensam, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus estava reivindicando uma autoridade que, na cabeça deles, era exclusiva de Deus. O conflito não para por aí. Logo depois, Jesus é visto comendo com cobradores de impostos e pecadores. E a reação dos fariseus é imediata. Por que ele come com publicanos e pecadores? E a resposta de Jesus aqui é fundamental, pois define toda a sua missão. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E então chegamos ao ponto de ruptura, a questão do sábado. Jesus permite que seus discípulos colham espigas e ainda cura um homem em pleno sábado. Para os fariseus, isso era o cúmulo. A reação deles é drástica. Eles começaram a conspirar com os herodianos sobre como poderiam matá-lo. Ao se declarar Senhor até mesmo do sábado, Jesus não estava só desafiando uma regra, ele estava desafiando a base do sistema deles. A oposição aqui se torna um plano de morte. Ok, então depois de estabelecer sua autoridade e bater de frente com os líderes, Jesus muda a tática de ensino. Ele começa a introduzir uma nova camada, mais complexa e profunda, em sua mensagem. Ele passa a ensinar por meio de parábolas, ou seja, histórias simples que ilustram uma lição espiritual. Mas tem um detalhe. O uso das parábolas acaba criando uma espécie de divisão. De um lado, as multidões, que ouviam só a história superficial. Do outro, os discípulos, que recebiam a explicação, a chave para entender o real significado por trás. E a parábola do semeador é o exemplo perfeito disso. É quase uma parábola sobre as parábolas. Ela funciona como um diagnóstico, explicando por que a mesma mensagem, a mesma semente, gera reações tão diferentes. Depende de onde ela cai. No caminho, no solo rochoso, entre espinhos ou, finalmente, na terra boa. A única que produz frutos. Para fechar esse capítulo, vem uma demonstração de poder avassaladora. No meio de uma tempestade violenta, Jesus simplesmente acalma o mar com uma ordem. A reação dos próprios discípulos é de puro espanto e até um certo medo. Eles se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta, quem é este, serve de gancho perfeito para o clímax de toda essa primeira parte da narrativa. A gente vai ver agora uma sequência de 3 milagres, um atrás do outro, que mostram o domínio de Jesus sobre tudo. Primeiro, o domínio sobre a esfera espiritual. Jesus liberta um homem possuído por uma legião de demônios. A descrição é aterrorizante. Uma pessoa tão incontrolável que nem correntes conseguiam prendê-la.
E a escala desse evento é gigantesca. Para se ter uma ideia do poder envolvido, os espíritos são enviados para uma manada de cerca de 2.000 porcos, que imediatamente se atiram no mar. É uma imagem muito forte. Em seguida, a autoridade sobre as doenças do corpo. Uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia é curada instantaneamente, apenas por tocar, com fé, na roupa de Jesus no meio da multidão. E para finalizar, a autoridade máxima, o domínio sobre a própria morte. A filha de Jairo, um líder da sinagoga, uma menina de 12 anos, é trazida de volta à vida. Ele se aproxima dela e diz apenas 2 palavras em aramaico, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Com essa simplicidade, ele demonstra um poder que deixa todos ali perplexos. Então, recapitulando, sua autoridade foi provada sobre o mundo espiritual, as doenças, a natureza e, por fim, a vida e a morte. Depois de tudo isso, dessas demonstrações inquestionáveis de poder, o cenário está montado. O caminho de Jesus está traçado, e tudo indica que os próximos passos levarão a confrontos ainda maiores e a consequências inevitáveis. A narrativa chegou ao seu primeiro grande pico, mas a história está muito longe de terminar. A questão que fica é: se Jesus demonstrou tanto poder, como a oposição a ele pode se intensificar ainda mais? Porque a mesma autoridade que inspira fé em uns é vista como uma ameaça mortal por outros. O que acontece quando essas duas forças colidirem de vez? É o que a gente começa a descobrir nos próximos capítulos.